Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje a gente vai conversar sobre a face donzela, sobre o nosso aspecto menina. A gente já começou um pouco dessa conversa num outro vídeo chamado As Faces e as Fases do Feminino. Mas hoje eu quero lançar um olhar específico para esse aspecto, para esse arquétipo da donzela. Nós mulheres, durante o nosso ciclo menstrual e a nossa vida, em vários momentos a gente vai estar vivenciando e conectada com essa energia. Mas o evento em nossa vida que nos inicia nos conhecimentos da donzela é a menarca, a nossa primeira menstruação. Ele é um rito de passagem. A partir do momento em que nós menstruamos, nós somos colocadas diante de alguns desafios, de algumas perguntas que precisam ser respondidas ao longo do nosso desenvolvimento. E se esses desafios, por algum motivo, se eles não são vencidos, se nós não conseguimos decifrar algumas questões referentes a esse período, nós mulheres ficamos cristalizadas nessa face. E não é que a gente não vai vivenciar ou passar pelas outras, mas nós vamos ficar com algumas pendências no nosso desenvolvimento, algumas perguntas e algumas questões que a gente precisa resolver nesse aspecto, nesse arquétipo da donzela e que vão influenciar a nossa relação com o outro e com o mundo. Quando nós somos iniciadas pela nossa menarca, desperta em nós uma revelação e junto com ela uma pergunta. A revelação que nos é feita é sobre a natureza sexual das relações. Nesse momento tão importante da vida de uma mulher, a menarca, nós somos chamadas a acordar para o fato de que as relações elas têm um cunho sexual. E junto com isso, junto com esse despertar, vem uma pergunta, né? É uma questão: quem pode fazer amor com quem? Longe de ser uma pergunta moralista, é uma pergunta que nos fala, que nos coloca diante das impossibilidades, né? Pois não é verdade, lógico, deixando de novo toda a questão moral, que todo mundo pode fazer sexo com todo mundo. Existem limites, né? E algumas características específicas da donzela e que ficam mais evidentes nesse período são muito importantes na busca dessas respostas e para atravessar esse período. E quais são essas características? Né? É a ousadia, a curiosidade e a inocência. Esses três atributos nos levam, nós mulheres, a vencer os desafios dessa primeira iniciação. A ousadia e a curiosidade nos faz, né, ir atrás de resposta, nos torna guerreiras, caçadoras, nos torna alguém que quer ir atrás, né, da resposta. E a inocência, esse atributo tão bonito, ela nos deixa isenta de culpa. Né? Então, justamente por isso, não existe essa pressão moral a princípio, que depois é nos colocada pela sociedade. Mas a culpa não existe na donzela. Ela sai em busca daquilo que ela quer, daquilo que ela precisa, sem nenhum resquício de culpa. Não existe o erro. Existe sim os limites de uma lei maior. E é isso que ela está em busca. Porém, quando no desenvolvimento de uma mulher ela não consegue atravessar esse período de uma forma saudável, tranquila, com o apoio de outras mulheres e de outras figuras masculinas, né, que tenham o seu masculino curado, o seu feminino curado, essa mulher, nós, né, empacamos no meio do caminho. E aí, desses atributos tão bonitos, né, que são tão importantes para a vida, a ousadia, a curiosidade, a inocência, eles começam a sofrer distorções. E aí é que a coisa começa a patinar, né?
quando as distorções se instalam por um déficit, por um erro na iniciação, por uma falta de um acompanhamento de alguém que tenha sido iniciado de forma correta e tenha conseguido cumprir esses desafios. A distorção da ousadia, né, ela pode acontecer em dois sentidos. Ou essa menina vai ficar muito introspectiva, né? E aí vai surgir o medo. Ela vai ter muito medo de qualquer busca, de se lançar em qualquer projeto de descoberta e vai ficar fechada, recolhida, escondidinha atrás dos muros do castelo. Ou então, ela vai ficar extremamente destemida. E ser destemida não é o mesmo que ser corajosa. Corajosa é reconhecer o medo, é reconhecer os limites, ponderar e ainda assim se arriscar, mas dentro de uma margem de segurança. Quando existe uma distorção e ela fica muito destemida, ela desconsidera os perigos e acaba se colocando em relacionamentos perigosos, né? Que vão trazer para ela perdas importantes, vai machucá-la. Então, essa é a distorção da ousadia. Ou eu não arrisco nada, ou eu arrisco sem perceber os limites e os perigos que existem. A outra característica que é a curiosidade, né? Ou essa menina, quando existe uma distorção, ou essa menina vai ficar totalmente, né, sem interesse pela vida, né? Ou então ela vai se lançar também, né, de uma forma, ou ela vai se lançar na vida, né, no outro tipo de distorção, numa busca desenfreada por respostas, por uma insaciedade, nada responde, nada sacia. E a distorção da inocência seria a ingenuidade, né, por um lado, ou a amargura do outro. A ingenuidade é diferente na inocência. Na inocência existe essa ausência de culpa, né, que permite de você buscar aquilo que te agrada sem um julgamento moral, restritivo, né? E a inocência, né, a ingenuidade, ela já passa por uma outra questão. Ela passa pela questão do não considerar os riscos de novo. Então veja como essa menina, ou ela vai ficando muito recolhida, né? E aí ela não busca nada, ela fica uma menina assustadiça, ou então ela fica mas tão corajosa e destemida, né? E fuçadeira, que nada segura, né? Ela desconsidera os limites. E aí a outra distorção da inocência, né, seria a amargura. Aquela pessoa que também já tem um pé atrás com todas as situações, que em todas as situações considera que nada vai dar certo. Seja por um lado ou por outro, qualquer distorção impede um desenvolvimento saudável, maduro, e que esses atributos se manifestem naquilo que eles têm de melhor. E de qualquer forma, essas distorções impedem e interferem na vida afetiva e na vida das relações de uma mulher, porque ela acaba ou considerando os limites frouxos demais, desconsiderando os limites, né, e se colocando em situações de risco, ou ela acaba se fechando tanto que não experimenta. Os limites são tão justinhos que ela fica amarrada e presa. É a princesa na torre do castelo, né? Se por um lado ela se expõe demais, no outro ela não se expõe nada. E o ideal é que a gente possa sim ir para a vida, né? Medir riscos, consequências, se responsabilizar pelos nossos atos. Uma mulher que não tenha sido devidamente iniciada, né, nesse arquétipo da donzela, ela impreterivelmente se colocará
em relações abusivas, em relações afetivas abusivas. Ela pode se colocar em relacionamentos onde o outro, né? E o outro pode ser um homem ou uma mulher, né? Nós não estamos aqui fechando em relações heterossexuais, as relações elas podem ter qualquer formato, mas o que acontece é que essa mulher vai se colocar em relações impossíveis, em relações onde o outro está pouco disponível para ela, em relações onde o outro age de má fé e ela não vai reconhecer os riscos, justamente porque ela está negando o aspecto sexual das relações, né? E os limites. Ela não quer enxergar e com isso ela acaba se machucando. E justamente por não estar bem iniciada, não ter resolvido bem essas questões, ela se mantém nesse ciclo e sempre vai entrando em novas relações, né, com essas características, até que ela consiga despertar, né? Despertar para essa sabedoria que a menina tem, de perceber quais são os limites, quais são os perigos, para que ela possa se arriscar e se lançar na vida, porém com segurança, cuidando de si mesma. Então ela deixa de ser uma menininha frágil e indefesa para ser uma menina, né, ousada, curiosa, mas que ainda assim mantém a sua inocência. Para complementar o conteúdo desse vídeo, eu vou postar a história da Chapeuzinho Vermelho, que tem tudo a ver com a iniciação da menarca e com esses desafios da donzela, só que numa versão para adulto, na versão original dela. Então ainda essa semana, lá por quinta-feira, provavelmente esse vídeo vai estar disponível. E também vou postar uma sintonia com o seu ciclo menstrual, né, da fase do seu ciclo e os elementos que são regidos por ele. Se você gostou desse vídeo, compartilhe os nossos conteúdos para que mais pessoas, né, possam se achegar à nossa egrégora. Curte a nossa página do Facebook, inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações, porque assim sempre que tiver uma novidade, né, você é avisado que ela foi postada. Um lindo dia para você!